Olá, meu nome é Edione Augusto, eu sou natural de Jundiaí, tenho 48 anos e eu queria compartilhar um pouco da minha história de vida com você. Eu nasci aqui na cidade de Jundiaí, dia 30 de agosto de 1962 e eu nasci uma criança assim normal, desenvolvi normalmente, com fala, ouvir, ver, andar, correr, brincar. Até que com 4 anos de idade eu tive descalcificação óssea. Os médicos fizeram vários exames, né? E constataram que eu estava perdendo cálcio pela urina. E nessa época eu estava fazendo balé aqui na cidade com a saudosa Glória Rocha, que hoje nós temos aqui no Centro das Artes uma sala em homenagem a essa professora. Então, e foi descoberto isso daí com muitos anos depois, porque com 8 anos de idade eu fiz a primeira cirurgia, porque as minhas pernas começaram a entortar, eu comecei a ter dificuldade de andar, de correr, eu caí à toa, né? Então o médico achou por bem, antes que descobrisse mais alguma coisa, eu fazer cirurgia para poder endireitar as pernas. E aí foi feita a primeira cirurgia com 8 anos de idade. Eu tive que ficar afastada da escola, né? Quando eu retornei na escola, depois de um ano, eu tinha muita dor na perna, eu não podia ajoelhar, que doía meu joelho. E a enfermidade, a deformidade começou a voltar. Foi colocado então um aparelho de ferro que vinha desde a minha bacia até os pés, que terminava com uma botinha ortopédica. Então, como minha perna estava entortando para dentro, a rótula do joelho estava saindo fora do lugar, aquele ferro, ele apertava o meu joelho e eu sentia muita dor. E não estava adiantando nada, minha perna continuava entortando. Então, juntas médicas de São Paulo, juntas médicas de Campinas, tudo veio para Jundiaí, às vezes eu ia para lá para poder fazer alguns exames, porque era muito raro o que acontecia comigo, né? E aí foi constatado depois, com 10 anos, 11 anos, que eu estava perdendo cálcio pela urina. Então começaram a me dar, fazer uma alimentação e até remédios ricos em cálcios, né? E aí eu comecei então a perder totalmente a força da perna. Com 12 anos eu parei totalmente de andar, não ficava mais de pé, comecei a ser carregada pela minha mãe. Para tomar banho ela me levava no colo, punha as coisas tudo em volta para eu poder tomar banho sossegada. Na hora que eu tinha que me alimentar, levava eu na cozinha, ou fazia uma bandeja, trazia eu até aonde eu estava, seja no quarto, seja na sala. Então tudo que eu precisava vinha na minha mão. E às vezes eu engatinhava, que era um jeito de eu poder me locomover quando minha mãe não me carregava. Então foi uma época muito difícil para mim, né? E até que eu comecei a fazer amigos, eu comecei a ter 14, 15 anos, comecei a fazer novos amigos. Com 17 anos eu quis andar de moto com um amigo meu, que adolescente é terrível. Então eu fui andar de moto com esse meu amigo. Tava um domingo maravilhoso de sol, né? E molecada sabe como que é. E a gente caiu da moto. Então, quando a gente caiu, eu tinha meus ossos fracos. Eu quebrei meu fêmur, fui parar no hospital. E por ter quebrado, eu tive que fazer cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia no fêmur esquerdo e eu coloquei uma platina para poder colar, porque o meu osso era muito difícil de colar, né? Fora isso, as experiências amargas que eu tive com gesso, da primeira cirurgia com 8 anos, que eu engessei a perna inteirinha, coçava muito, e na hora de tirar o gesso era aquela maquininha, fazia aquele barulho, e aí a maquininha cortou também, fez uma cicatriz forte no meu joelho, que cortou mesmo a pele, então eu não tenho boas lembranças na questão de médico, de cirurgia, de quebradura, né? E eu estava ali de novo naquele hospital para fazer uma cirurgia. E eu fiquei 12 dias com a perna pendurada com peso, esperando chegar a platina, porque não tinha do tamanho do meu fêmur.
E aquilo era um tormento. Eu não podia me virar para a direita nem para a esquerda, não tinha como me mexer por causa daquele peso na, na minha perna. E, mas foi tudo. Daí veio a platina, eu fiz a cirurgia. Depois de um ano que eu tinha uma bicicleta, né? Que eu tinha ganho da minha avó. Eu usava ela como se fosse minha cadeira de roda para eu poder me locomover. Eu não sei, as pessoas mais antigas, né? Eu não que eu sou antiga, mas as pessoas que têm 30, 40 anos vai lembrar da Calói, que tinha garupa, né? Então eu sentava na garupa e eu ia empurrando com os pés. Eu tirei os pedais e eu ia me locomovendo. Tinha a ajuda dos meus amigos, né? Então ficava fácil de eu poder sair com eles. Quando tinha assim um degrau, uma escada, os meus amigos erguiam a bicicleta comigo junto. Então eu conseguia sair por causa disso. Era uma cadeira de roda, na verdade. E teve um dia que eu saí com meus amigos, uma noite linda, a gente foi passear lá na rua da Vila Rio Branco. De repente, virou um temporal com ventania, pegou fogo no fio e eu empurrei a bicicleta assim e caí sentada no chão. Eu não sei o que me deu, porque eu não podia ficar de pé, não sei por que eu empurrei aquela bicicleta, mas tudo bem. Eu sei que eu caí e eu quebrei o fêmur de novo por causa da platina. Lá vai eu pro hospital de novo. Quando eu fui pro hospital, falaram que eu tinha que fazer nova cirurgia e colocar um pino que vinha desde a bacia até o joelho. E eu falei, Senhor, eu olhei bem assim para a parede que tinha um crucifixo. Eu falei, Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero que o Senhor me leve embora nessa cirurgia, porque eu não vou ficar agora com quebradura de osso. Já chega que eu fiquei sem andar, agora estou quebrando o osso toda vez. Agora outra cirurgia com pino, e o médico tinha falado que se eu caísse com o pino, eu podia estourar o joelho ou a bacia. Fora isso, esse meu braço é, é tudo torto por quebradura. Eu quebrei esse braço aqui umas 3 vezes por queda boba. Caí do nada assim, ou bati o braço, quebrei. Eu falei, meu Deus, né? A minha coluna parece um S, porque eu não tinha uma postura correta, eu não tive assim fazia ginástica, eu não fazia fisioterapia, eu não fazia nada. A minha postura é totalmente inadequada, né? Minha mãe carregava e eu ficava assim tudo torta nela, né? Então prejudicou meu crescimento, prejudicou a minha postura, minha coluna é um S. E eu falei para Deus, eu falei, por favor, me leve embora, né? E nessa época eu namorava um rapaz que era cristão e orou muito, muito por mim. E eu vim da cirurgia com aquele pino, né? E aí tive que drenar porque estava sangrando muito. E a primeira cirurgia que eu fiz com a platina, quando tirou aquele dreno, eu vi assim, foi horrível a dor, sabe? Foi uma dor que eu mordi o pano para tirar aquele dreno. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que passar por isso de novo, né? Tirar esse dreno. Aí minha mãe falou, segura na minha mão, como se você estivesse segurando na mão de Jesus. E eu segurei na mão dela. E eu chorei muito, invocando o nome de Jesus Cristo na minha vida. Eu só sei que a moça pegou e falou, pode parar de fazer as suas orações, porque eu já tirei o dreno. E eu chorei muito quando ela falou isso. E eu percebi que a minha invocação do nome dele, ele se fez presente. Porque aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E eu fui salva daquela dor. E ali eu entreguei minha vida ao Senhor, porque eu percebi que Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso. Não é um Deus que está no céu e eu aqui na terra, não. Aquele que invoca, ele faz presente. Porque as Escrituras Sagradas diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. E minha mãe estava comigo quando ela me deu a mão e falou, segura na minha mão como se estivesse segurando na mão dele. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E o céu esteve presente. Depois de um ano eu estava andando.
Depois de um ano eu estava andando. Hoje eu ando com uma muleta canadense ou com uma bengala, é, pego o ônibus sozinho, eu dirijo, eu tenho minha casa com a minha mãe. Eu sou totalmente livre de quando eu não andava, eu não ficava nem de pé, nem de pé. Hoje eu fico de pé, para a glória de Deus. Eu tô te contando isso para mostrar que Deus é um Deus que cura, mas Ele não cura só o físico, Ele cura a alma. Porque quando eu comecei a andar, eu tinha medo, eu era insegura, né? E eu tinha medo de sair sozinha, porque eu só saía acompanhada, eu só saía com o auxílio de alguém. E de repente, eu tinha um mundo pela frente, né? E Deus começou a trabalhar isso, o Espírito de Deus começou a trabalhar isso na minha alma e no meu espírito, para me tornar uma pessoa independente, segura, sem medo, com audácia. Mas tudo isso eu vou te contar num próximo vídeo, numa outra história da minha vida, porque eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho para contar a minha libertação espiritual. Eu tenho para contar os meus bens, as providências que Deus fez na minha vida em relação ao meu carro e outras coisas, os meus estudos, que foi muito difícil, foi um entra e sai de escola. E eu aguardo você no próximo vídeo. Caso você queira escrever para mim, o meu e-mail é edionia@terra.com.br. Beijo, até a próxima.